Nosso ouvinte de Sara nos pergunta: que planta é essa? Apenas pela imagem a gente não conseguiu identificar completamente, mas ela assemelha-se bastante à nespereira, ou à néspera, né? Ela tem como partes usadas os seus frutos, que são comestíveis e são muito gostosos, e é bem rica em vitaminas. As folhas também podem ser utilizadas. Entre a forma de utilização, a gente utiliza o fruto in natura, em caldas ou mesmo comendo, e as suas folhas na forma de infusão, que tem algumas indicações populares na Ásia, principalmente, onde o chá das folhas de nespereira japonesa é tradicionalmente utilizada na China, Coreia e Japão para combater tosse, asma, bronquite, mas por aqui ela não é muito utilizada não. É importante ressaltar que a planta do nosso telespectador não foi confirmada como Nespereira japonica, então recomenda-se a ele não utilizá-la até que essa identificação seja perfeitamente concluída. Mas é uma boa oportunidade de nós utilizarmos então das nossas plantas, dos nossos recursos naturais para perguntar aqui e tirar as suas dúvidas em relação às suas utilidades. Recebemos uma pergunta bem interessante: se a planta mucuna ajuda a melhorar das enxaquecas. O feijão mucuna ou Mucuna pruriens, como é chamado cientificamente, é uma planta super interessante para várias doenças, principalmente no sistema nervoso central. Seu conteúdo de levodopa natural pode ajudar a síntese de neurotransmissores, como a dopamina e noradrenalina, e ajuda em processos neurodegenerativos, como no Parkinson e também na depressão, e muitos outros processos relacionados a esses neurotransmissores. Aumenta o senso de bem-estar, aumenta a libido e aumenta os níveis de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Entretanto, a forma correta de uso dessa plantinha para a obtenção desses efeitos, ela deve ser monitorada por um profissional de saúde habilitado em fitoterapia clínica, porque a prescrição dessa planta passa por um ajuste de dose. Como exemplo, nós temos aqui a Mucuna pruriens, por exemplo, extrato seco padronizado a 20% de levodopa, 400 miligramas. É uma posologia que depende basicamente da avaliação clínica integrativa do paciente, uma visão integral do paciente que permite encontrar a origem da doença e tratá-la onde ela começa. No caso da nossa ouvinte, é importante avaliar as causas da enxaqueca e quais gatilhos de disparo desses sintomas estão sendo ativados para evitá-los e também para melhorar a qualidade de vida dessa paciente. A nossa ouvinte de Orleans quer saber que planta é essa da foto que ela enviou. Pela foto enviada, a planta assemelha-se bastante a uma espécie de tomateiro, que é o Solano lycopersicum. Entretanto, a gente precisaria identificar melhor, principalmente pelos frutos, que não estavam bem visíveis. Folhas, flores e frutos nos ajudam a identificar perfeitamente as plantas e dar a elas as aplicações terapêuticas descritas na literatura científica. Em se tratando do tomateiro, o extrato seco padronizado do Solano lycopersicum é utilizado no tratamento de hiperplasia da próstata, em prostatites e também como um tratamento prévio pré-cirúrgico de pacientes com câncer de próstata que farão a ressecção da próstata. Então fica a dica aí, quando a gente for identificar ou mandar as fotos, que ela tenham assim pelo menos componentes mais fáceis de a gente identificar para poder contribuir melhor com a sua resposta de maneira científica e apropriada. Nosso ouvinte pergunta sobre a utilização das folhas de louro, Laurus nobilis. Ele é digestivo, auxilia no problemas metabólicos como diabetes, dislipidemias, problemas respiratórios. O óleo essencial do louro também tem uma atividade antihelmíntica e antimicrobiana. O extrato demonstrou atividade hipoglicemiante nos estudos prévios. Normalmente se pode utilizá-lo dentro da comida, no feijão, nas carnes, nas sopas,
E, eventualmente também, para quem deseja utilizá-lo na forma de chá, o ideal é fazer com uma folhinha de louro seca para uma xícara de água fervente e deixar em infusão por alguns minutinhos, 4 a 5 minutinhos, depois esperando ele amornar até poder ser consumido de maneira ideal. Então é um aroma muito agradável e também tem efeitos digestivos metabólicos bem interessantes, especialmente para os pacientes com distúrbios na concentração de açúcares e gordura no sangue. Nosso ouvinte nos mandou uma foto muito bonita da planta urtiga e pergunta: ela é conhecida como urtiga e causa muita ardência e coceira só no encostar nela. Tem alguma propriedade medicinal ou é uma erva daninha? Essa planta é conhecida mesmo como Urtica urens e não tem aplicação terapêutica na fitoterapia. Ela é usada apenas na preparação composta de um medicamento homeopático. Deve-se tomar muito cuidado com o toque nas folhas, porque causam bastante irritação e coceira na pele, assim como uma sensação de ardência. Nosso ouvinte pergunta sobre o uso da cana-cidreira para dormir. E respondo a ela: podemos confirmar sim que a cana-cidreira, como é conhecida aqui no sul, o Cymbopogon citrato, tem um efeito ansiolítico e indutor do sono bem legal. É bem calmante e pode ajudar a iniciar aí a jornada do sono. É importante, entretanto, não confundir com outra planta bem parecida, que é a citronela, e que não tem atividades terapêuticas. Elas têm aspectos botânicos bem similares, naquele formato de gramínea, né? De cana mesmo, apesar de o odor ser bem diferente. Então, uma forma de identificação é poder cheirar. Outra confusão que algumas vezes são feitas é a utilização de Lipia alba e ou a Melissa officinalis em associação com essas plantas para a mesma finalidade. Isso tem menos problema porque ambas têm as mesmas propriedades relaxantes e ansiolíticas. Para usar a cana-cidreira, podemos fazer na forma de chá, de infusão, 1 a 2 gramas da droga vegetal para uma xícara de água fervente e tomando aí 1 a 2 vezes ao dia, como imagino que a nossa ouvinte faça. Uma outra forma é o extrato alcoólico a 45% 1 para 1, 2 a 4 ml 3 vezes ao dia, que ajuda bastante para pacientes com insônia. Tinturas também são empregadas, tinturas a 20% ou 1 para 5, em álcool a 45% de álcool, 2 até 6 ml 3 vezes ao dia para reduzir a ansiedade, reduzir aí aquela tensão que é do dia a dia e que pode gerar ao final do dia uma insônia leve ou moderada. Então, para essas finalidades, realmente é muito interessante o uso tanto do Cymbopogon citratus, quanto da Melissa officinalis, quanto da própria Lipia alba.